processo de apreciação do Orçamento, aqui na Assembleia da República, e vou dividir a minha intervenção em 4 pontos. O processo orçamental, os aspectos positivos, os aspectos negativos, e retirarei algumas conclusões. Quanto ao processo orçamental, começo por dizer que ele foi lamentável. E foi lamentável, decorrendo, porventura, de alguma impreparação, porque eu não acredito na leviandade com que o mesmo pudesse ser feito. A realidade é que nós já sabíamos, e porventura o Sr. Ministro e a sua equipa chegaram a esta verdade, é que não há milagres. E aquilo que foi dito durante muito tempo, que era possível reduzir a receita, aumentar a despesa e reduzir o déficit, só mesmo em modelos de Excel. Porque, na verdade, isso não pode acontecer. E por isso apresentaram-nos um cenário que acabou por ser rejeitado por toda a gente, cá fora, lá fora e cá dentro, e o próprio Governo viu-se na contingência de o alterar para que ficasse mais próximo da realidade. A realidade impôs-se ao sonho, ao irrealismo, à impreparação. E se nós olharmos até para trás, ao longo dos últimos meses, entre o cenário macroeconómico que o Sr. Ministro e um grupo de economistas entregou no PS, aquilo que evoluiu para o programa eleitoral do Partido Socialista, que evoluiu para o programa do Governo, para o esboço orçamental e para o orçamento para 2016, já estamos no plano, não é B, nem C, nem D, mas no plano H ou no plano L. Tal foram as medidas que foram caindo pela realidade impor-se àquilo que era a verdade. E por isso, hoje nós podemos perguntar o que é que resta? O que é que resta do programa inicial, do programa económico inicial do Partido Socialista? Pouco ou nada. Essa é a verdade. E, por isso mesmo, é que praticamente hoje ninguém assume a paternidade deste orçamento e o próprio Governo, o próprio Primeiro-Ministro diz que gostava muito mais do esboço do que do orçamento que apresenta ao Parlamento. O que é evidente o mal-estar que todos sentem com o documento que nos apresenta. Segundo ponto, aquilo que se identifica de positivo. Em primeiro lugar, a determinação em prosseguir a consolidação orçamental. Aquilo que antes era mau passou a ser um objetivo vosso, bem-vindos, porque a consolidação deve ser prosseguida. O prosseguir, o combate à fraude e à evasão fiscal. Sempre o dissemos, não foi só do último governo, vinha de muitos atrás. É um caminho que deve ser continuado. Vontade em prosseguir as renegociações com as PPPs. Ótimo. Muitas tinham sido negociadas pelo Partido Socialista, foram renegociadas connosco, por nós. No relatório é reconhecido a poupança de mais de 700 milhões de euros, há outras ainda em curso. Ótimo, e que sejam bem-sucedidos nessas renegociações. Manter as portagens nas ex-scuts. Sempre dissemos que era inevitável. Ainda bem que elas aqui se mantêm. Subscrever a sustentabilidade da dívida pública. Está no vosso relatório. Também sempre o dissemos. Havia quem tivesse dúvidas no Partido Socialista, o Governo assume essa sustentabilidade e ainda bem. Mantém a política de pagamento antecipado ao FMI. Ótimo. É preciso ter cuidado, porque o agravamento recente das taxas de juros podem fazer com que as poupanças esperadas desapareçam. Mas, se for possível, ótimo, também o vínhamos a fazer. Portanto, há orientações que já vinham do passado que o Governo prossegue, vão no bom sentido e isso só nos resta saudá-lo. Mas temos que identificar também aquilo que, do nosso ponto de vista, aparece como negativo. Em primeiro lugar, inconsistências. O Governo diz que este orçamento é expansionista. Ora bem, é a própria UTAU que diz que ele é restritivo. E, portanto, uma coisa é aquilo que se diz, outra coisa é a realidade daquilo que é proposto. De expansionista inicial em esboço, passou a restritivo na proposta que chega ao Parlamento. Essa é a verdade, primeira inconsistência. O que significa que, ao contrário do que foi dito, não acabou a austeridade. Pode ter mudado o estilo da austeridade, mas permanecemos com um orçamento restritivo, porque a verdade impôs-se, a realidade impôs-se. Segundo exemplo, aparece a dizer que aposta na procura interna. Verdade.
que até quer aumentar o rendimento disponível. Mas depois o consumo privado aparece nas previsões a cair. O que significa que, de acordo com os números que nos apresentam, há mais rendimento, mas queda de consumo privado face àquilo que foi o próprio ano de 2015. Terceiro exemplo, há valores por explicar e que devem ser explicados aos portugueses. Bem, sei que estamos hoje no início e por isso é que vamos ter aqui uma maratona de audições. Dizem que vão haver ganhos de eficiência. Por exemplo, poupança de 60 milhões de euros nos subsídios de doença. O que é que vão? Onde é que vão custar? As pessoas vão estar menos doentes? É esse o objetivo? É uma solução. Gostava de ouvir como é que nos propõe. Vão reduzir 70 milhões em gastos. Como é que o vai fazer? Que vão, em processos, poupar 180 milhões de euros. Como é que o vão fazer? Que vão poupar 98 milhões de euros em ação social. Como é que o vão fazer? Há muitos números que aqui estão postos que devem ser explicados. Outro exemplo. Contribuições da Segurança Social crescem 6,3%, 1.300 milhões de euros, quando em 2015 cresceu 1,3%. E não há memória de um crescimento igual. Portanto, como é que alcançaram esse valor? Tem que haver uma justificação para 1.300 milhões de euros de crescimento da receita contributiva que aqui nos é explanado. Outro exemplo, as 35 horas, Sr. Ministro. Afinal, quando entram em vigor? Será para todos? Querem propô-lo? Muito bem. Querem propô-lo? Muito bem. Aquilo que devem é explicar aos portugueses como é que pretendem propor. Não é o Sr. Ministro dizer-nos uma coisa, o Sr. Primeiro-Ministro dizer outra, o Sr. Secretário de Estado dizer uma terceira e ficar tudo baralhado. Querem propor, é no dia 1 de julho para todos, é esse o compromisso, que assim seja aqui hoje confirmado, é essa oportunidade que estamos-lhe a ser dado. Outro exemplo, funcionários públicos vão diminuir, vão aumentar? Qual é o número de funcionários públicos e qual é a redução estimada? Ou, por exemplo, ainda, aquelas afirmações do bastonário da Ordem dos Médicos que diz como é que o valor de 2,8 previsto aumento para o orçamento do Ministério da Saúde não é suficiente sequer para a reposição salarial. Logo, onde é que vão ocorrer cortes na área da saúde? Logo, Sr. Ministro, há aqui muitas incongruências que têm que ser explicadas. Segundo aspecto negativo, o sinal errado à economia. Porque aumentam os custos de contexto, aumentam os impostos para as empresas, nós entendemos que é uma opção errada. E aumentam no IMI, não cai a TSU que os senhores tinham prometido, o IRC que estava previsto diminuir, não diminui, há outros impostos que aumentam. Terceiro, o aumento de impostos na sequência da imprudente devolução de rendimentos. A receita fiscal e contributiva, Sr. Ministro, aumenta 2.600 milhões de euros e falaremos sobre isso, sobre os impostos indiretos essencialmente, que nós sabemos estão mais regressivos, como sempre foram reconhecidos por deputados que hoje suportam o Governo. Finalmente, aquilo que nós sabemos é que estes Sr. Presidente, vou terminar, é que estes 2.600 milhões de euros não vão ser pagos por extraterrestres, vão ser pagos por portugueses, pelas famílias, pelas empresas portuguesas e por isso as pessoas vão contribuir. Sr. Ministro, termino de dizer o seguinte, o que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. O orçamento é uma manta de retalhos com medidas que hoje não fazem um jogo, mas são sim peças soltas de um mesmo jogo. Mantém a austeridade através do aumento de impostos indiretos. Retira mais do que dá à sociedade. Tem um elevado risco de incumprimento, como o Sr. Ministro o próprio afirmou. Este é o orçamento para 2016 e não há marketing que o possa escamotear. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder.